Olá, meu amigo, minha amiga. É um prazer ter você conosco nessa noite de adoração e culto ao Senhor. Hoje, eu gostaria de refletir com vocês sobre uma pergunta muito interessante, principalmente em meio a tudo isso que estamos vivendo, em meio a essa pandemia, a esses tempos difíceis. E a pergunta é: como você tem corrido a sua corrida da vida? Como você tem trilhado a corrida da sua vida? E nós vamos estar estudando o livro de Hebreus, especificamente no capítulo 12, os versos 1º e o verso 2º. E vamos estar também analisando algumas coisas sobre o contexto de Hebreus. Mas eu gostaria que você tivesse em mente esta pergunta: como você tem corrido a corrida da sua vida? Sabe, eu e minha esposa, a gente gosta muito de assistir os Jogos Olímpicos. E infelizmente esse ano não haverá, eles foram cancelados os Jogos por conta da pandemia. Mas toda vez que nós assistimos, nós gostamos muito de ver as corridas de curta distância. E tem um nome que esse cara, ele é um mito, na verdade, no que tange a corridas de curta distância. E o nome dele é Usain Bolt. E ele, aposentado agora, mas ele conquistou muitos títulos, quebrou vários recordes. E perguntas que eu me faço a respeito dessa pessoa, do Usain Bolt, é: qual é o segredo? Será a comida? Será o país? Né? A Jamaica é conhecida por ser um país que fabrica campeões de corridas de curta distância, né, no atletismo. E sabe, outra pergunta que eu me faço é a fisiologia do corpo dele, são as pernas longas, é a capacidade que ele tem de alcançar a máxima velocidade e manter, enquanto todos eles alcançam a máxima velocidade e depois começam a decair. A pergunta chave aqui é: qual o segredo desse corredor? Será que é o fato de que ele corre como um vencedor? De que ele se esforça e faz tudo que ele tem que fazer para que ele sempre alcance o primeiro lugar? Novamente vem aqui essa pergunta: como você tem corrido a corrida da sua vida? Você tem corrido a corrida da sua vida como um vencedor, como uma vencedora? E eu gostaria de estar lendo com você esse texto de Hebreus 12, versos 1 e 2. E o tema, como bem disse, dessa mensagem é correndo como um vencedor. E diz lá, Hebreus 12, 1 a 2: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita de Deus. Sabe, o capítulo 10 do livro de Hebreus, ele termina com o autor fazendo severas críticas, severas advertências contra cristãos que estavam se desviando de Cristo, que deixaram de viver pela fé e por conta disso se afastaram de Deus. Mas aí nós vimos logo em seguida que o 11º capítulo, ele mostra para nós o remédio para essa apatia, para essa falta de perseverança, falta de fé. E o remédio é a fé. Sabe, nós, homens, mulheres de Deus, precisam entender que nós vivemos pela fé. É bem comum nós começarmos a carreira cristã, a corrida, nossa corrida da carreira cristã, alegres, felizes, empolgados, sabe, o primeiro amor, sabe, aquela fé inabalável do início. Mas logo depois,
é muito comum que nós decaímos e perdemos o foco, perdemos o ritmo. Muitas vezes nós começamos alegres a corrida da vida cristã, como vencedores, mas por alguma razão nós esquecemos que não há lutas, mas por alguma razão nós esquecemos que não há vitória sem lutas, que não existem ganhos sem perdas, que não há perdão sem decepções. E quando a gente esquece esse detalhe, aí nós começamos a esfriar, nós começamos a desanimar e começamos a regredir nesta corrida da vida cristã. Mas eu gostaria de refletir com você, e o primeiro ponto é que para nós corrermos como vencedor é preciso ter fé. E eu vou estar lendo Hebreus 10. Como eu disse, Hebreus 10 termina com severas advertências a esses cristãos desanimados. E nós vamos ler também Hebreus 11, de 1 a 6, quando o autor trata do remédio que é a fé, do remédio para o desânimo, a fé. Olha o que diz lá, Hebreus 10, 37 a 39. Fala o seguinte: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me alegrarei dele. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E o autor, logo após o 39, no capítulo 10, versículo 39, ele termina o capítulo assim, e começa o capítulo 11 dessa forma: ora, a fé, ela é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. E aí, eu vou parar por aqui, mas olha o que diz o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Para correr como vencedor, nós precisamos ter fé. Nós precisamos de entender que esse remédio ele é necessário para quando estamos desanimados na nossa carreira, na nossa corrida da vida cristã. Sabe, a história, ela registra que Lutero, após realizar vários estudos da Bíblia e ao ler a passagem em Romanos 1, 16, 17, ele não teve dúvida que era preciso assumir pela fé Jesus Cristo em sua vida. E a consequência disso foi lá que contra tudo e contra todos, em 31 de outubro de 1517, fixando as 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg. E esse é um grande registro, é o marco da reforma protestante no mundo inteiro. Pela fé. Pela fé. Russell Norman Champlin, ele fala o seguinte: nessa corrida, não é o indivíduo que sai bem saindo na frente, ou que impressiona os outros com habilidade e conhecimento, que será vencedor, mas é aquele que persevera, que termina bem. Isso se chama fé. Queridos, precisamos entender que sem fé
é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível correr como um vencedor. O segundo ponto que eu gostaria de refletir com vocês é que para correr como um vencedor, nós precisamos testemunhar. E aí eu vou estar lendo a parte B do versículo 1 do capítulo 12, a parte A, e fala o seguinte, Hebreus 12, 1a. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. Existem pessoas que estão olhando para nós. Algumas pessoas vão ficando felizes com a nossa jornada, com o nosso sucesso, outras nem tanto. Mas o fato é que existe uma grande nuvem de testemunhas nos olhando, reparando como estamos correndo a corrida da nossa vida. Jesus, ele fala o seguinte, que nós somos sal e luz do mundo. Lá em Mateus 5, de 13 a 16. E se você quiser, você pode estar dando uma lida lá, Mateus 5, 13 a 16. Mas aquilo ali, o que está escrito ali, Jesus quer dizer que aonde quer que estejamos, nós somos representantes dele. E precisamos fazer diferença. Nós precisamos mostrar a luz de Cristo, mostrar o amor de Cristo. E fazendo isso, nós vamos estar impactando vidas e fazendo a diferença. Paulo, lá em 2 Coríntios 3, de 1 a 3, ele fala, porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois as cartas de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo está dizendo que nós somos representantes, embaixadores de Cristo, e aonde quer que estejamos, precisamos testemunhar, fazer a diferença. Terceiro ponto que eu gostaria de refletir com vocês é que para correr como vencedor é preciso ter santidade. E aqui eu gostaria de analisar a parte B do versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus, e fala o seguinte: deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Vou ler de novo, Hebreus 12, 1. O versículo inteiro fala, portanto, nós também que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E é interessante que aqui o autor ele fala de duas coisas distintas. Por mais que elas pareçam ser semelhantes, elas são distintas. E é um embaraço. Ele traz aqui no texto, deixamos todo o embaraço, todo o peso, tudo aquilo que de alguma forma você está nessa corrida pondo sobre os seus ombros e tentando correr com todo esse peso. E às vezes você não consegue se mover porque é tanto peso, é tanto embaraço, é tanta coisa que você tem carregado, que Jesus fala, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E esse texto é muito, muito importante, é muito lindo, porque Jesus fala, olha, troca comigo, me dá o seu peso e toma o meu, porque o meu fardo é leve. Então esse texto, quando fala de embaraço, é impossível não fazer essa conexão com o que Jesus diz. E nós precisamos, para que possamos correr como vencedores, a nossa corrida cristã, a nossa corrida da fé, nós precisamos nos livrar desse peso. Sabe, muitas vezes é decepção, muitas vezes é a frustração. Eu não sei o que você tem carregado, mas você precisa hoje se livrar deste peso. Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos
os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele está falando de peso na alma. É preciso tirar esse fardo da alma, preocupações, ansiedades, tristeza, angústias, aflições. Queridos, coloque tudo isso aos pés de Cristo hoje mesmo. E o segundo ponto que o autor trata aqui é o pecado. Deixemos todo o embaraço e o pecado. E aqui, pecado é pecado mesmo, não tem o que dizer. Tudo que nós fazemos, sentimos ou pensamos que desagrada a Deus, estamos errando o alvo, estamos pecando. Para nos unirmos a Deus, é necessário nos separarmos do pecado. Isso vai produzir em nós santidade. Nós precisamos deixar de fazer, abandonar a prática do pecado. Isso nos leva para o nosso quarto ponto, que para correr como vencedor é preciso perseverar. E ainda no versículo 1, capítulo 12 de Hebreus, olha que fala: e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe, nessa vida, nessa corrida, é preciso ter paciência. É preciso insistir mais, para que possamos permanecer até o fim. Sabe, não dá para ficar no meio do caminho. Nós precisamos perseverar e ir até o fim. E aí, só quando o juiz apitar o fim da corrida, o fim do jogo, é que podemos parar. Mas até lá, nós precisamos perseverar. Olha que Marcos 13:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui eu gostaria de concluir essa mensagem com esse quinto ponto, que para correr como vencedor é preciso olhar para Jesus. E aí nós vamos encerrar lendo o versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus, que fala: fitando os olhos em Jesus. Fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita de Deus. Queridos, fitando os olhos em Jesus, para corrermos a nossa corrida da fé, a corrida da vida como vencedores, é preciso olhar para Jesus. Jesus é o maior exemplo que nós temos. Quando pela fé, pelo testemunho, pela santidade, pela perseverança e olhando para Jesus, nós vamos ter e ver o aumento da nossa fé, a alegria, o suportar a afronta. E com certeza nós vamos aguardar com perseverança a recompensa que certamente virá de Deus. A recompensa que certamente virá de Deus. Então, concluindo essa mensagem, eu gostaria de te encorajar a correr a corrida da sua vida com fé, testemunhando, com santidade, perseverando e olhando para Jesus. Sabe, Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a principal razão para hoje estarmos vivos, porque ele deu a sua vida por mim, por você. Ele morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância de graça. Eu gostaria de te encorajar, queridos,
Convide a Jesus hoje mesmo para caminhar contigo, para correr contigo a corrida da vida. Sabe, que Deus te abençoe, que Deus te dê paciência, que Deus te dê perseverança, que você possa correr a corrida da sua vida, olhando para Jesus. Não é fácil para mim, eu sei que não deve estar sendo fácil para você, mas o segredo de sermos todos campeões e corrermos como vencedores é a nossa fé em Cristo Jesus. Coloque hoje mesmo a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e caminhe vitoriosamente. Amém? Eu gostaria de orar por você. Você que entende que precisa de tomar essa decisão de caminhar com Cristo. Eu gostaria de orar por você. Aí, agora mesmo, onde você está, feche seus olhos e ore comigo e repita essas palavras comigo. Senhor Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entendo hoje que o Senhor é o autor e consumador da minha fé. Eu aceito o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. Recebe hoje, Pai, a minha vida e o controle dela. Toma conta, Deus. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, eu tenho certeza que o Senhor Jesus hoje mesmo está habitando no seu coração. E vai fazer morada e vai fazer a diferença na sua vida. Eu gostaria de orar também por nós, por você que está nessa corrida. Muitas vezes não se encontra nela, não sabe onde você está realmente. De repente você tem carregado muito peso e não está conseguindo correr como antes. Correr com o primeiro amor, se é que você me entende. De alguma forma, se você está desanimado com isso tudo que está acontecendo, se está te faltando fé, eu gostaria de orar por você. Agora mesmo. Senhor Jesus, nos dê, Pai, fé, santidade. Nos faça entender que precisamos caminhar conscientes de que somente olhando para Ti e contigo no nosso barco vai ser possível vencer e chegar até o fim. Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe, nos dê alegria, nos dê, Pai, paz, tranquilidade para prosseguirmos a nossa vida. Pai, que se por acaso precisamos de mais fé, nos dê experiências contigo, Pai. Que possamos experimentar o Senhor, Deus. Que possamos buscar o Senhor para que possamos ter experiências mais de perto contigo, Pai. E com isso possamos voltar, Deus, ao primeiro amor, voltar a correr como vencedores a corrida da vida. Esteja conosco, Pai, esteja com cada um que está ouvindo essa mensagem. Nos dê uma excelente semana e que possamos prosseguir para o alvo, que é o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, foi um prazer ter você conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma excelente semana.